E nós tivemos mais um aumento na taxa Selic, ela saiu de 13,25% para 13,75%, e nós vamos ver o quanto isso vai render no Nubank, por exemplo, né, numa conta que rende 100% do CDI, e nós também vamos entender os impactos disso no seu bolso, cara. A taxa Selic subiu nessa quarta-feira 0,5%, né? A taxa de juros ela está subindo desde março de 2021, né? E eu tô aqui com uma tabela mostrando aqui o aumento, cara. Então, em março de 2021, ela estava em 2%. Dela foi de 2 para 2,75, daí de 75, 2,75 para 3,5, de 3,5 para 4,25 e foi subindo assim 0,75% pontos, né? Foi subindo um ponto, 0,75 pontos. Aí em fevereiro de 2022 ela subiu um ponto e meio, daí em março subiu um ponto, agora meio ponto e depois mais meio ponto. E por quê? Por que que acontece isso, né? Por que que a taxa Selic aumenta? Bom, basicamente, o aumento da taxa Selic, ela tenta ali, né? Ela visa ali diminuir a inflação. Como a inflação está vindo muito alta, né? Graças ao aumento da oferta monetária, que foi o dinheiro impresso ali durante a pandemia, dos auxílios, né, das ajudas para as pessoas. Então houve-se um aumento da base monetária, né? E isso logicamente gera inflação, né? E a taxa de juros, ela vai ali você vai aumentando a taxa de juros e isso faz com que fique mais caro pegar empréstimo, né? Por exemplo, e isso tende, né, a desestimular a economia. Então, as pessoas tendem a gastar menos, né? Então, por exemplo, o crédito que estava mais barato lá em março de 2021, quando a taxa Selic estava 2%, as pessoas estavam comprando casas, estavam comprando carros, pegando empréstimos para fazer empreendimentos e tudo mais. Não está acontecendo muito agora, né? Em teoria, não é para acontecer muito, porque vale mais a pena deixar o dinheiro guardado, rendendo ali 13,75% ao ano, né? Só no Brasil mesmo para ter umas taxas desse tamanho. Então rende tudo isso, né? Fica rendendo. Então o empresariado, né? As pessoas comuns também, elas não têm um incentivo, né, vamos dizer assim, não tem um incentivo de sair comprando, pegando empréstimos para empreender, para comprar carro, comprar casa, comprar outras coisas. E com o aumento da taxa de juros, em teoria, é para deixar ali a sua moeda mais forte. É claro que o dólar, né, se a gente pode pegar um exemplo aqui, o dólar hoje ele fechou em 5,21, né? Durante um mês aí ele estava aí 5,39 e agora está em 5,21. Mas, cara, como você pode ver aí, a gente está aí a longos períodos na casa dos R$ 5, né? Como eu disse em alguns vídeos aqui, né, sobre o dólar, o dólar, tipo, o patamar justo, mais ou menos, do dólar, né, era para estar ali na casa dos 4,50, 4,60, 4,40, por aí. Só que ele não fica nesse patamar por causa da instabilidade política e da insegurança jurídica que tem no nosso país, né? Então o dólar sempre vai ficar um pouco mais alto do que deveria estar por causa que tem esse custo aí, né? Essa incerteza, então o dólar sempre fica mais alto. Bom, como você pode ver aqui, ó, a gente pode ver a taxa Selic em alguns governos, então lá no governo Lula tinha 8,75, daí foi subindo, subiu um pouco aqui, devia estar aqui próximo dos 10 pontos. Aí em 2002 abaixou ali 7,25. Aí o governo Dilma disparou para 14,25. Aí depois foi subindo, foi descendo, né? Daí no governo do Temer ficou em 6,5. E foi se estabilizando ali, ficou estabilizado no 6,5. Depois, no governo Bolsonaro, a gente teve uma diminuição na taxa de juros. E aí, justamente aqui na pandemia, teve todos os gastos, a impressão de dinheiro. E aí, a gente tem aqui um aumento da taxa de juros, né, ainda no governo Bolsonaro, para tentar controlar a inflação. Mas e agora, cara? Quanto rende ali, por exemplo, R$ 1.000 no Nubank ou em qualquer outra conta que renda ali 100% do CDI? Lembrando que 100% do CDI ele fica só um pouquinho abaixo da taxa Selic, entendeu? Mas agora a gente quer saber quanto que rende, por exemplo, R$ 1.000 no Nubank. Cara,
Se a gente pegar ali 13,75% e deixar um ano no Nubank, lembrando que essa taxa pode aumentar ou pode diminuir, e eu acredito que a gente já está no final da taxa de juros, né, no aumento da taxa de juros. Os Estados Unidos está começando a subir agora a taxa de juros e o Brasil ele já está mais para o final do ciclo do que para o começo dele, né? Os Estados Unidos está no começo do ciclo. Mas essa taxa pode aumentar ou pode diminuir, a gente tem que entender isso. Mas vamos dizer que ela fique ali em 13,75% no ano. Quanto que vai render? R$ 1.000 vão render aproximadamente, né, 137,50. Então vai render no ano R$ 137,50. Por mês ali deve dar entre os R$ 11 e por aí. Um rendimento no Nubank, ele vai te dar ali R$ 100,37 a cada R$ 1.000 investidos, né? Ele vai te dar R$ 137 de retorno.